Oi, gente. Vamos lá, dando continuidade, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Prontinho. Vamos lá, né? Segunda parte, para finalizar. Bem rapidinho esse daqui vai ser. Que é sobre a história, né? Os pais da microbiologia e biossegurança. Coisa assim, bem rápida mesmo, para vocês ficarem livres. Deixa eu só aumentar aqui a tela. Pronto. Vamos lá, né? Microbiologia. Um dos pais da microbiologia é o Anthony von Leeuwenhoek, tá? Vocês podem lembrar dele como Van Leeuwenhoek ou Leeuwenhoek. Ele é considerado um dos pais da microbiologia. Ele criou o primeiro microscópio, né, lá em 1674. Mas não se preocupem com datas, épocas e afins, porque não é preciso lembrar disso. Valber não cobra. Só cobra aqui. Quem é Leeuwenhoek? Leeuwenhoek é um dos pais da microbiologia porque criou o primeiro microscópio. Beleza. Aí depois que ele criou esse microscópio, como que a microbiologia surgiu? Vamos lá. Ele juntou ali várias lentes, né, para formar um microscópio. Quando ele formou lá, ele estava sem nada para fazer da vida, né? Aí pensou em juntar várias lentes e viu no que dava. Ele viu que dava um zoom assim, umas coisas que ele ficava em choque. Aí ele pegou amostras de rio, de lama, de saliva e de fezes para ver o que que ele encontrava ali. E ele viu que lá nessas amostras eles tinham seres vivos bem pequeninuchos, bem pequenininhos. Esses seres vivos, ele deu o nome de animáculos, tá? Com isso, ele escreveu uma carta, juntei várias lentes, peguei amostras das minhas fezes, da minha saliva, e vi que tinham seres bem pequeninos. Peguei amostras dos rios e lagos, e vi que esses seres vivos também se encontravam lá. Existem seres microscópicos, e mandou para a Sociedade Real Inglesa. Lá, eles viram essa carta e falaram: Minha nossa, descoberta do século! Existem seres microscópicos, seres minúsculos. E aí a microbiologia começou a surgir, né? Com isso, surgiram duas teorias: abiogênese e biogênese. A biogênese é a geração espontânea. Um grãozinho de arroz pode virar um pato. Um punhado de lama pode formar um sapo, uma cobra, um crocodilo. Isso que a geração espontânea dizia, que algo inanimado, né, uma matéria ali, poderia do nada começar a se transformar em um ser vivo, em um animal. Isso que eles chamavam de animáculos, tá? E é isso, né? Só que aí vem a biogênese. Essa biogênese, ela é muito defendida pelo Louis Pasteur, mas a gente vai chamar de Louis Pasteur, que é melhor de se falar, né? Aí ele fez dois experimentos, porque ele não acreditava que a biogênese era possível. Ele queria provar que era impossível, queria derrubar com todas as forças essa teoria da geração espontânea. Foi aí que ele decidiu fazer dois experimentos, né? Que a gente conhece bem. Ele pegou tubos, né? Tubos assim, recipientes, frascos, e colocou caldo de cana em alguns deles, em alguns tubos, em alguns frascos, perdão. E aí aqueceu todos eles, né? Depois deixou lá para esfriar por alguns dias. Alguns ele tampou e outros ele deixou destampado para ver o que acontecia. Passaram-se alguns dias e ele voltou. Quando ele voltou para ver o experimento, ele viu que os frascos que estavam abertos tinham desenvolvido micro-organismos, estavam infestados de micróbios. Já os que estavam fechados, não tinham desenvolvido isso. Aí ele, nossa, eu tô louco, eu não sou louco, eu não tô louco. Então ele decidiu fazer um segundo experimento, da mesma forma que o primeiro, só que utilizando um frasco diferente, né? Um recipiente diferente. Ele utilizou um frasco boca de cisne ou frasco boca forma de S, tá? Um desses dois tá ok. Aí ele fez da mesma forma que o primeiro, colocou caldo de carne, esquentou, deixou lá paradinho para passar alguns dias. Só que aí passaram-se alguns dias, algumas semanas, alguns meses e nada de aparecer micróbios ali, nada, nada, nada. Foi aí que ele viu que os micróbios estavam presentes no ar. Era isso que ele disse, foi isso que ele descobriu, que os micróbios estavam no ar e que a geração espontânea não era possível, era impossível, que para ser gerado um ser precisava desses micróbiozinhos lá atuando, entendeu? Aí, é, aí beleza. Ele continuou seus, perdão, voltei demais. Ele continuou seus estudos, né? Passaram-se alguns anos e tal. Ele começou a estudar sobre a fermentação.
Aqui está uma questão de prova, mais uma questão de prova. Tudo isso aqui é questão de prova, né? Obviamente. Mas isso aqui é importante vocês saberem, porque pode cair numa forma de um contexto, uma contextualização, e as alternativas ser fermentação, pasteurização, não sei o que, saborização, nananana. Ou pode ser o que é a fermentação, né? Como que é o processo de fermentação, como que é o processo de pasteurização. Então é importante vocês saberem isso, tá? Vamos lá. O Pastel, o Luiz Pastel, ele começou a pesquisar sobre a fermentação, né? Ele gostava de uns vinhozinhos aqui e ali, e ele se sentiu intrigado e foi saber como que era esse processo de fermentação. Ele descobriu que na ausência do oxigênio nessas garrafas, haviam micróbios denominados leveduras. Esses micróbios aqui, ó, eles eram chamados de leveduras, tá? Então, vamos entender o seguinte: fermentação é o processo em que as leveduras utilizam o açúcar, né, das frutas e convertem em álcool. Isso na ausência de oxigênio, tá? Fermentação é isso. Fechou. Isso que é fermentação. As leveduras transformarem o açúcar em álcool na ausência de oxigênio. Pronto, acabou-se, matou. Aí, né, passou-se um tempo, alguns produtores de vinho começaram a se questionar, nossa, minhas bebidas estão ficando azedas, está acontecendo aqui um negócio estranho, tem muito vinho sendo perdido. Pronto, Luiz Pastel enlouqueceu. Ele falou: meu vinho não, pelo vinho eu dou minha vida, graças a Deus. Aí ele começou a pesquisar como que esse processo de azedamento acontecia, para daí ele pensar numa solução, né? O que é que ele viu? Ele viu que na presença do oxigênio haviam micróbios diferentes. E esses micróbios, eles transformavam o álcool em ácido acético, que é o que a gente conhece como vinagre. É esse processo que se dá ao azedamento. É esses micróbios que estão presentes no ar, né, no oxigênio, transformarem o álcool em ácido acético ou vinagre. Ou seja, recapitulando, fermentação é as leveduras transformar o açúcar das frutas em álcool, na ausência de oxigênio. Azedamento é, com a presença de oxigênio, micróbios no ar transformarem o álcool em ácido acético ou vinagre, né? Conhecido como vinagre. Ácido acético ou vinagre, aí vai com vocês. Aí, descobrindo isso, ele pensou numa forma de solucionar isso, né? Ele queria solucionar esse problema para não perder seus bons vinhos carérrimos, né? Ele decidiu fazer como fez lá nos experimentos de biogênese, esquentar essas bebidas em um tempo suficiente para matar. E deu certo, realmente deu certo. O tempo que ele fez, o tempo que ele colocou essas bebidas para esquentar, foi um tempo adequado, suficiente, uma temperatura ótima, que conseguiu matar todos os micróbios ali que estavam presentes e liberar desse azedamento. O vinho estava lá perfeitinho na dele. Esse processo é chamado de pasteurização, tá? Pasteurização porque recebeu o nome dele, né? Luiz Pasteur, pasteurização. Pronto. Então vocês já sabem o que é pasteurização, fermentação e azedamento. Pasteurização é você aquecer aquela bebida para matar os micróbios. É você aquecer um tempo suficiente para matar micróbios. Pronto. Isso é pasteurização. Fermentação é leveduras transformar açúcar em álcool na ausência de oxigênio. E azedamento, micróbios no ar, né, presentes no ar, transformar o álcool em vinagre, em ácido acético. E aí passaram-se alguns tempos, alguns anos, uns 11 anos especificamente, e Joseph Lister surgiu. Surgiu partilhando dos mesmos pensamentos que o Pastel, né, Luiz Pastel. Sim, ele acreditava que existiam micróbios presentes no ar. Só que ele acreditava em um plus, né, que ele era médico, esse Joseph Lister. Ele acreditava que esses micróbios presentes no ar causavam doenças e infecções nos pós-cirúrgicos principalmente, porque durante aquela época muita gente morria no pós-cirúrgico por causa de infecções mesmo. E aí, pensando nisso, ele desenvolveu um método de desinfecção. Ele propôs utilizar a vaporização de ácido fênico, que é uma variação do fenol, tá? Durante a cirurgia e na região que está sendo feita a cirurgia. Essa técnica, né, esse método de desinfecção, ela foi utilizada pela primeira vez em 65, cara. E foi num menino, num garotinho, pra você ter noção, que teve uma fratura exposta na perna. E aí ele decidiu testar. Ah, esse garotinho aqui mesmo tá começando a vida, se perdeu a perna.
É isso, perdeu, perdeu. Eu já tô velho, não vou fazer em mim nem em ninguém, porque já somos velhos e quero morrer em paz. Meio que isso, sabe? Aí ele pegou nesse garotinho, né, na perna dele, vaporizou o ácido fênico durante o ato da cirurgia e no pós também. E viu que não gerou infecção. O garoto ficou livre de infecção. Por sorte, né? O garoto teve muita sorte que isso realmente deu certo, porque até então era apenas uma hipótese. Passou-se um tempo, né? PPP, papapau, sempre tem alguém para meter o dedo no bolo. O Leeuwenhoek fez o bolo bem bonitinho e saiu todo mundo socando o dedo nesse bolo. E aí, né, como já é de costume, chegou mais alguém. E dessa vez é o Robert Cook. O Robert Cook, ele provou, olha só, o Joseph Lister, ele apenas tinha uma ideia de que os micróbios no ar causavam infecções e doenças. Mas o Cook, ele provou. Se o Joseph era só teorias, propostas, o Cook, ele realmente foi lá e, olha, é isso que acontece sim, de fato é isso, você está correto, seu pensamento está certo, beleza, cara, é isso, você é um gênio. Doenças, micróbios no ar estão ligados a infecções e doenças. É aí que surgem os postulados de Cook. Eu não ia trazer os postulados de Cook porque eu nunca fiz uma prova dele que tenha caído disso. Caiu sobre Robert porque ele, né, ele provou que os micróbios no ar estavam relacionados a doenças, isso ok. Mas os postulados nunca tinham caído na prova que eu fiz dele. Mas aí, provas diferentes, né? E enfim, alguém aí da manhã, eu acho, falou que iria sim cair esses postulados. Então eu trouxe aqui para vocês. Mas dá para entender tranquilamente. São apenas quatro, né? Como se não fosse nada. De tanta coisa que vocês já viram, mais quatro na cabeça de vocês. Mas dá certo, gente, dá certo. Olha só, o primeiro postulado, ele é chamado de patógeno hospedeiro. O que significa isso? Patógeno hospedeiro no primeiro postulado de Cook. Significa que todo doente possui micróbios e todos os micróbios estão presentes nos doentes. É isso. É uma forma simples de relacionar patógeno e hospedeiro. Todo doente possui micróbios e todos os micróbios estão nos doentes. Pronto, é isso que gira em torno dos postulados dele. O segundo postulado é chamado de isolamento do patógeno. Por quê? No primeiro, você vai entender a interação patógeno-hospedeiro. No segundo postulado, você vai pegar esse patógeno, isolar ele para poder e cultivar no meio de cultura para poder registrar suas características. Se ele é, como eu tinha falado no slide anterior, né, nos meios de cultura, é as colônias, né? Se aquele patógeno no meio de cultura vai visivelmente me apresentar uma característica de coloração, de pigmentação, de bordas, de formato, de tamanho, isso vai me passar muitas informações, tá? É só isso que ele faz. O primeiro é entender a relação patógeno-hospedeiro, micróbios e doentes, né? Infecção e doentes. E no segundo, eu vou pegar esse patógeno, isolar e ver as características dele, anotar as características. Olha, isso aqui é nesse formato, isso aqui é dessa cor, isso aqui é isso, assim, assim, assado. É isso. O terceiro postulado, o terceiro e o quarto são muito similares. O terceiro, você vai inocular. Lembra que eu falei lá na frente? Inoculação é você pegar o patógeno e colocar no meio. Pronto. Você vai pegar esse patógeno, vai inocular ele numa planta sadia, por exemplo, e vai deixar ele se reproduzir para gerar os sintomas. Os mesmos sintomas que o hospedeiro estava sentindo, esse patógeno deve gerar nessa planta sadia. Planta, ratinhos, camundongos, a gente ouve muito falar disso, tá? O quarto postulado, eu falei que era semelhante ao terceiro, né? Quarto postulado, perdão, é o reisolamento do patógeno. Por exemplo, no terceiro você pegou o patógeno, isolou e inoculou em uma planta sadia. O quarto postulado, você vai pegar esse patógeno que veio de outra pessoa, de outro hospedeiro, vai reisolar, reinocular e vai ver se os sintomas batem com os mesmos que você já tinha feito antes. E esses sintomas devem rodar em torno das amostras que você colheu no segundo postulado. Tá vendo como tudo está conectado? E essas amostras que você pegou no segundo, só foi possível porque você entendeu a relação no primeiro. Ou seja, o primeiro tem relação direta com o terceiro e quarto, que ao mesmo tempo tem relação com o segundo. Agora eu fiz o quebra-cabeça, né? Esse quebra-cabeça está muito confuso. Mas é o seguinte, é simples, né? Primeiro postulado, patógeno hospedeiro. Doente possui micróbios, micróbios estão nos doentes. Segundo postulado,
vou isolar e vou cultivar no meio de cultura, por exemplo, na placa de Petri, para ver as características morfológicas dela, daquelas bactérias. Terceiro postulado, vou pegar essas bactérias e vou colocar numa planta sadia para ver se os sintomas batem com os dois hospedeiros que eu peguei lá no primeiro. O quarto postulado, chegou outro hospedeiro, eu vou reinocular, reisolar esse patógeno desse, porque tem sintomas semelhantes, vou inocular numa planta sadia ou no camundongo, né, tanto faz, para gerar os mesmos sintomas que o primeiro, que você reinoculou, entendeu? É isso, é simples. Biossegurança também é muito simples, porque vocês não precisam decorar leis nem nada do tipo. São só os EPIs e EPCs normalzinhos e os riscos, apenas isso. Tanto é que eu coloquei essa tabela aqui, ó, que vocês podem ver, os agentes, né, os riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. Não irá cair todos eles na prova, provavelmente, né? Pode ter uma prova ou outra que tenha isso para relacionar. Ah, químico é isso e aquilo, físico isso e aquilo. Provável, né? Tem chances. Mas também pode cair só uma questão sobre ele, uma ou duas questões sobre alguns desses daí. E aí aqui eu trouxe a cor, né, que é bom você sempre lembrar, porque pode ter a cor no enunciado da questão e você já consegue assemelhar a sua resposta. E exemplos também para vocês entenderem quais são, o que são esses riscos, tá? E EPIs e EPCs. EPIs e EPCs você já sabe, né? Luva, gorro, toco, jaleco, individuais, cone, fita, coletivos. Mas aí se luva for de borracha, e bota de borracha, e óculos de borracha, pode ser coletivo porque você só precisa higienizar depois do uso, pronto, outra pessoa pode usar, tá? Aí essa aqui é a parte da eliminação desses micro-organismos. Lavagem das mãos e limpezas, vocês não precisam lembrar, porque é muito simples, vocês não precisam ver muito isso. É a lavagem simples com água e com sabão que já arrasta assim, metade dos micro-organismos para fora. Já é uma boa forma de desinfecção, tá? Agora, antisepsia. Antisepsia, vocês precisam saber desses três termos. É importante para a prova. Antisepsia é a forma, né, de eliminação das bactérias vegetativas, tanto na pele, né, quanto da mucosa. Vai eliminar grande parte delas. O que são, mas diga, o que são essas bactérias vegetativas que eu nunca ouvi falar? São os esporos, gente. Ele deve ter falado na sala para vocês como esporos, tá? Essas bactérias vegetativas estão em formas de esporos. Elas estão dormindo, são dorminhocas, estão tranquiluchas ali na delas, só esperando um nutriente adequado, o momento, o ambiente adequado para poder se proliferarem. Estão da nossa pele, da nossa mucosa, e sempre estão numa quantidade adequada, né? Porque estão bem dormindo, mas se tiver um desbalanceamento é um problema. É um problema. E essa asepsia, ela é feita por substâncias químicas, né, através de substâncias químicas chamadas de antisséptico. É aí que entra. O antisséptico é uma substância química usada para o método de asepsia da pele e mucosa, tá? Para redução, para inibir ou deter o crescimento dessas bactérias, né? Isso, esses micro-organismos. Asepsia, asepsia é só uma forma de você limpar objetos, tá? Deixar bem limpinhos, por exemplo, uma bandeja de administrar medicamentos, que é o que vocês veem em semiologia, no semestre que vem. É, mesinha de alimentação, objetos que o paciente entrou em contato, ou que outros tipos de pessoas entraram em contato, tá? Asepsia. Só a limpeza do objeto, para limpar, para retirar as bactérias e micro-organismos. A limpeza é só a limpeza do ambiente, né? Que a gente sabe que os chões de hospitais são mais propícios a ter bactérias e tudo mais. Mas não só o chão, né? Tudo do hospital. Então é bom sempre ter a limpeza. Desinfecção e esterilização. Outro ponto, foco de questão de prova, tá? Saibam diferenciar um do outro. A desinfecção vai ser por desinfetantes, porque você vai estar limpando objetos, né? Mesa de refeição do paciente, cama, leito, essas coisas. A desinfecção é a redução, não é eliminação completa, tá? É a redução ou eliminação parcial. Lembrem, podem pensar assim também. Mas é a redução desses micro-organismos em suas formas vegetativas, tá? Em suas formas vegetativas. E aí é feito por desinfetantes. A esterilização é que é a eliminação completa. Vai destruir todas as formas vegetativas, que é o que a gente vê na questão da autoclave, que usa vapor e calor, né? Altas temperaturas. Essa vaporização, ela é feita por substâncias, né? De glutaraldeído em 2% e formaldeído. Se quiserem me lembrar dessas duas substâncias, também podem. Mas é isso. Se tiver no enunciado
Utiliza vapor a altas temperaturas para matar bactérias. Pronto, esterilização. Não sei o que, não sei o que, apenas reduz o número de bactérias vegetativas no ambiente, desinfecção, tá? A esterilização a gente vê, por exemplo, em catéteres, em drenos, em tubos, tá? Objetos que vão entrar em contato com secreções dos pacientes, né? Que aí a gente precisa eliminar totalmente as bactérias. São geralmente os que a gente não pode descartar, são aqueles de metal. Já os descartáveis a gente pode jogar fora. Ou a gente pode fazer só a asepsia, né? Que é só eliminar ali uma boa quantidade, né, das bactérias e pronto, não precisa fazer uma esterilização completa. Uma asepsiazinha já é o suficiente. Alguns descartáveis até podem ser reutilizáveis, aqueles que entram em contato com a pele, principalmente. É que é só em contato com a pele, não está entrando em contato com a secreção. Aí você pode só fazer a asepsia e pronto, está pronto para ser reutilizado. E é isso, pessoal. Aí vocês respondam as questões que eu mandei no Docs. Pior que quem é da manhã não vai conseguir, né? Que eu mandava o gabarito, vocês já sabiam, ó, isso aqui eu errei aqui, eu errei ali, ó, acertei aqui, acertei ali. E aí vocês respondem e mandam para mim no privado, que já completaram, que eu mando o gabarito para vocês e tiro as dúvidas também. Aí, né, quem é da manhã, infelizmente, perdeu a chance, mas quem é da noite ainda tem um tempo, ainda tem um plus. É isso, gente. Encerrando, tá?